Legal. Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular. Estamos falando, né, de industrialização, atração de novas empresas para a região do Vale do Paraíba. E o Rubens estavam falando exatamente aqui, o Rubens Fernandes, sobre a demora da chegada de uma empresa de grande porte na cidade de Taubaté. Eu tenho duas questões para perguntar para você a respeito disso. Em Taubaté temos o PROIND, que é uma lei de atração de empresas para a cidade de Taubaté com doação diária, etc. Eu queria saber se cabe ainda na cidade de Taubaté esse tipo de negociação com essas grandes empresas. E a segunda é se essa agilidade para a pequena e média empresa que gera mais empregos no país, ela é relativa. Porque para montar uma pequena e média empresa, hoje aquele que quer empreender, ele sua um bocado, né? Então precisaria também de um pouco mais de atenção na agilização, na montagem, na abertura dessa empresa. Eu queria que você abordasse esses dois pontos para mim. Cabe em Taubaté ainda um PROIND? Claro que cabe, eu acho que todas as cidades. Mesmo porque, evidentemente, que você tem uma guerra fiscal dos municípios, Sim. né? A lei que eu gosto de trabalhar e que eu comecei com ela aqui, que foi até o Dr. Walter Taumaturgo, hoje, que Deus o tenha no céu, né? Que nos ajudou a fazer na época que eu fui do GEIM de Taubaté, ela é muito simples e muito objetiva e dentro da legalidade. E todas as cidades por onde eu passei, a gente não contempla o ICMS. E as leis hoje da maioria das cidades, que é o caso de Caçapava, que é o caso de Taubaté, elas contemplam parte do ICMS para quem faz um investimento na cidade. Isso é bom e ruim. Eu, particularmente, sou contra e não trabalho nesse sistema nas cidades por onde eu passo. É claro que cabe também da vontade política do prefeito, a partir do momento que ele queira, sem problema nenhum. Mas no caso do Vitor, em Pinda, ele nunca também gostou desse procedimento. Então você tem que trabalhar com uma lei de fácil acesso para o empresário, seja ele micro ou grande empresário, né? Impor regras e fazer as regras serem cumpridas. Tanto é fato que lá em Pindamonhangaba, nós não temos nenhuma demanda judicial a respeito de áreas ou de doação de áreas. Tem que ser muito objetivo, muito prático. E a agilidade da própria secretaria em atender esse micro, pequeno empresário ou esse grande empresário, né? Eu entendo o seguinte, a micro e pequena empresa, ela age com mais rapidez. Evidentemente, a escassez da parte que o governo teria que fomentar mais, que é financeiro, que você tocou e tocou muitíssimo bem, que eu acho que é onde eu estou respondendo a questão. Mas ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápido, ou ela age dentro da própria empresa, então ela evita terreno e precisa de ferramentas, né? Aí você tem que buscar outras formas de financiamento. Mas o Banco do Brasil, o próprio Invest São Paulo, eles agem com mais rapidez, né? Porque o volume de dinheiro que ele vai captar de empréstimo é bem menor do que uma grande empresa, né? Então, e hoje se formos ver, aí você acompanhando a mídia, quer aqui no estado de São Paulo ou no Brasil, a atração de grandes indústrias, de indústrias internacionais, é muito pouca, muito pouca. Tivemos uma época muito forte, né, principalmente na década de 90 para 2000, de 2000 para 2010, mas nessa década de 2010 até 2020, eu acho que a gente vai sofrer um bocado, né? Então, eu acho que o caminho seria investir na médias e pequenas empresas, pegar as grandes empresas já estabelecidas, principalmente aquelas que... Pinda teve um fator também bastante impressionante, Miguel, que é o caso, por exemplo, da Gerdau, que era Villares, Cidenorte e hoje é Gerdau. A Gerdau, ela demanda 70% da matéria-prima dela para a indústria automobilística. E aí, se você pegar na cadeia produtiva, autopeça e todo esse processo, evidentemente que a venda de carros caiu e muito. Aí gera um colapso também. Gera um colapso. E aí enfrentamos também uma crise danada, né? Porque ela afetou a Volkswagen em Taubaté, mas a Volkswagen, né, as parceiras da Volkswagen, o satélite da Volkswagen vai buscar em Pinda, porque ela atende 70%.
Então, ficou difícil. Tanto é prova disso que o próprio o prefeito de Taubaté deve estar tendo muitas dificuldades com a queda de arrecadação de ICMS, que em Taubaté chega a quase 60%. Inclusive, numa entrevista que ele nos concedeu, o Rubens, ele disse que 2017 será o ano mais crítico, porque se faz esse cálculo do ICMS 2 anos após o recolhimento. Isso. Okay? Então, como 2015 foi um ano de muita recessão, 2017 vem o reflexo disso, então que 2017 seria crítico. Isso, porque é 2 anos, né, depois que o Estado repassa. Eu acho isso um erro. É até uma oportunidade, se você me permitir, de falar um pouco sobre isso. Por favor. Eu entendo o seguinte, como são nos países da Europa. Né? Você tira uma nota fiscal, a cidade, né, o município, já retira a sua parte, já retira o seu quinhão. Aqui não. Aqui esse dinheiro vai, 2 anos depois que ele retorna, né? A gente fala que dos 18%, 25% retorna, mas isso é em tese, né? Tecnicamente não é bem assim. Por quê? Porque tem os municípios que não são industrializados, mas que têm áreas alagadas, têm matas preservadas, que a cidade de Pinda, a cidade de Taubaté e as demais tem que pagar também um quinhão, tem que pagar uma parte para esses municípios. Então, isso vai diminuindo dos 25%, dos 18% que se recolhe de ICMS. E a Secretaria da Fazenda é que determina depois o índice. Né? Antigamente era pior. E isso tem que ser melhor controlado. Então, o ideal seria, e eu já falei isso até para o governador Geraldo Alckmin, que eu acho que o interessante, o mais certo, o mais justo, né? Porque tudo tem que ser justo e perfeito. Aí o que teria que ser feito? O município já tira os 18% dele e manda... tira os 25% dos 18% e manda o restante para o Estado. E depois o Estado pega e manda a sua parte para o governo federal. Mas não é assim, é o contrário. E 2 anos depois, e o prefeito Taubaté tem razão, é complicado isso. Só para a gente ter, vamos falar didaticamente, a receita de um município não é só o IPTU, não é os 25% sobre os 18% do ICMS, tem também o fundo de repasse... O fundo de participação do município, que vem do governo. O que mais que gera? Tem o ISS. O ISS, que é do município, o IPTU. Né? Mas o grande volume de dinheiro é o ICMS. Então, Taubaté, se não me falha a memória, perdeu quase 60% em 2015, que é o repasse de 2013. Isso, e agora vai perder. E Pinda perdeu 50%, Pinda perdeu 10% a menos, né? Caçapava também chegou a quase 60% em 2015. Então 2017 vai ser um ano crítico para a região, praticamente. Para todos. E se os prefeitos, né, estão cientes e conscientes disso. E eu acho que precisa alertar a população, é preciso... Tanto é que todo mundo está enxugando a máquina e apertando, né? Tirando hora extra. É evidente que o funcionário público ele não aceita muito isso, porque o dinheiro é fundamental para a sua sobrevivência, né? Mas se não apertar, não vai ter dinheiro para pagar os funcionários daqui a 5, 6 meses. Muito bem. Rápido intervalo novamente, voltamos rapidinho. Conexão Popular daqui a pouco.